Paralisadas diante da guerra, das intempéries, porque não reconhecem essa verdade espiritual. Porque quando você entra numa guerra, irmão, e eu falo de cunho espiritual, que é manifesta no mundo físico. Quando você entra numa guerra dessa e você acha que você vai vencer na tua força, é porque você está se achando grande. E aí quando você olha o tamanho da guerra, você diz: eu não tenho força para vencer. Porque você entra pensando que vai vencer na força do teu braço. E aí quando você se mede diante do teu inimigo, aí você diz: ele é mais forte do que eu. Mas quando você entra na guerra dizendo: eu sou pequeno, mas há um que opera em mim que é maior, aí o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza.
E aí você se torna irresistível. Deus ele falou isso para Israel: quando vocês entrarem na terra, que vocês conquistarem a terra, não diga que foi o braço de vocês e a força de vocês que conquistaram todas essas coisas, porque fui eu que lhes dei, fui eu que operei sobre vocês. É por isso que Deus ele faz questão de realizar o sobrenatural. Porque se fosse naturalmente, qualquer um poderia vencer. Qualquer um poderia realizar. Através do sobrenatural, só Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se ele crescer e você desaparecer, você diminuir, imagina, irmão, ao passo que você vai diminuindo, ele vai crescendo, ele vai aparecendo. E quem é louco de se opor a ele? Quem é louco de se opor a ele? Se o principal inimigo dele, ele vai destruir com o sopro das suas narinas, dos seus lábios. O principal inimigo dele será destruído com o sopro. Senhor, nós estamos encerrando esse jejum hoje. Estivemos esses dias em consagração, buscando a Tua face, para que nós nos movamos na dimensão que Davi se movia. Porque com o meu Deus eu salto muralhas, eu desbarato exércitos, eu persigo os meus inimigos e os alcanço, e só volto depois de dar cabo de cada um deles. Eles gritam por socorro, mas não tem quem os escute. Meu Deus, receba esse jejum na Tua presença. E nos faz usar as armas espirituais que o Senhor já nos expôs, porque elas são poderosas em guerra. Possamos andar nessa dimensão espiritual.
Vamos clamar pela nossa casa. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela nossa família. Aleluia, Pai. Oh Senhor, Deus de amor, Deus da família. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã pela nossa família, Pai. Nós te agradecemos pelos nossos amados, por cada um deles. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor desejou a nossa família, porque o Senhor desejou cada um quando colocou no nosso ventre, no ventre das nossas mães, de cada mãe. E o Senhor constituiu a família, Senhor, como benditas aqui nessa terra. E nós queremos consagrar a Ti nesta manhã. Meu Deus, sabemos que nossos amados, nós erramos, nós abrimos brechas, portas para Satanás e seus demônios entrar. Mas nessa manhã eu quero clamar o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O sangue sobre cada porta que foi aberta para demônio. O sangue sobre cada cabeça que feriu a Tua santidade. Pela rebeldia, pela ignorância, por tudo aquilo que eles fizeram, que nós cometemos dentro do nosso lar, da nossa casa, que deu, meu Deus, habilitação a demônios, aos filisteus, às medianitas, a demônios agirem contra os nossos amados. Consagramos a Ti, ó Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos, o Deus que tem poder para desfazer o mal, o Deus que tem poder para desbaratar exércitos numerosos. Nós invocamos o Teu poder sobre a nossa família nessa manhã, Pai. Manifesta a Tua unção e quebra todos os julgos. Quebra o jugo da droga, ou do álcool, da prostituição, da pornografia, do tráfico, de tudo aquilo que o inimigo se instalou e reinou. Nós queremos denunciar nesta manhã todo espírito, todos os filisteus que têm tentado contra as nossas vidas, contra a nossa família, todos os amalequitas, Senhor, que têm se levantado contra o nosso crescimento, a nossa prosperidade, contra a harmonia, o lar, a paz na nossa casa. Nós queremos nos levantar e denunciar todo o sambalá e Tobias, toda a falsidade, toda a trama, tudo que está escondido no oculto, tudo que está sendo preparado, toda a arma forjada. Eu desautorizo na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que foi preparado contra a nossa casa não tem poder. Eu denuncio, Senhor, todo espírito de penina que vem colocar insegurança nos corações das esposas, toda malignidade, toda mulher estranha, nós denunciamos agora e nós paralisamos toda ação de demônios pelo poder do sangue, pelo poder do sangue de Jesus. Oh, nós denunciamos, Senhor, toda malignidade nessa manhã. Nós invocamos o Teu poder, os Teus anjos, acampe anjos agora, Senhor, ao redor da nossa família, aonde estiver o nosso querido, o nosso amado, cerca com os Teus anjos guerreiros, ordena para guerrear contra todo o inferno que tem se levantado. Em nome de Jesus eu te peço, cobre com Teu sangue, quebra o jugo, desfaz a obra contrária, as obras de macumbaria, as obras de feitiçaria, as obras de voodoo, de magia negra, a palavra contrária, denunciamos agora e arrojamos por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que não tem poder de agir. Nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos o poder do Senhor, as armas espirituais para vencermos as investidas. Tira, Senhor, a inimizade dos relacionamentos dos filhos, tira, Pai, a frieza, o desrespeito dos casamentos. Traz a Tua unidade, a Tua comunhão, traz a Tua cumplicidade, o amor, o respeito, em nome de Jesus. Traz, Senhor, um sentimento de obediência ao coração dos filhos. Oh, meu Deus, quebra diagnósticos médicos, sentenças médicas malignas. Nós consagramos a nossa família a Ti, denunciamos, Senhor, toda obra contrária, meu Deus, e declaramos que não vai prosperar. Nós declaramos a bênção do Senhor, Pai. Declaramos a bênção hereditária, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Profetizamos um tempo de alegria, de comunhão. Nós profetizamos um tempo, Senhor, de crescimento, de prosperidade,
de conserto, de limpeza. Nós profetizamos suprimentos do Senhor. Oh, meu Deus, abre portas onde não existe. Faz o inaudito na nossa família, na nossa vida. Livra os nossos queridos dos enganos, dos roubos, dos projetos falidos e frustrados. Oh, Pai querido, nós te amamos. Nós cremos no teu poder. E por isso nós invocamos esse poder sobre a nossa casa. Nós colocamos os nossos amados debaixo da tua cobertura, Senhor. Nesses dias de guerra e nesses dias de festa pagã, nós decretamos que todos os projetos de festa, tudo inimigo tem preparado como os nossos queridos nesses dias, não tem poder, está desfeito, anulado e cancelado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe as autoridades dessa terra, cada um filho teu que tem pagado o preço, que tem sido santo, que tem buscado ser fiel, que tem perseverado na tua obra, que tem sido humilhado, desrespeitado, que tem sido desacreditado. Unge, manifesta o poder, a autoridade, usa os teus filhos nessa terra, livra de todo mal, Senhor, e para que eles perseverem e que eles conquistem cada dia a sua coroa naquele dia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a minha casa, a minha mãe, os meus irmãos, a minha parentela, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, Deus. Então visita com o teu poder. Abençoa meu marido, meu casamento, Senhor. Abençoa as nossas filhas. Cobre-os com teu sangue, livre de toda investida do inimigo. Derrama cada dia a tua unção do teu poder. Faz a tua vontade na minha família, em nome de Jesus. E segundo cada família aqui, Senhor, representada, eu declaro a bênção de Abraão sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Exaltado é o nosso Deus. Vitorioso és na tempestade. Seu nome infalível é. Os reinos vêm em vão, seu trono assim está. Seu nome imutável és, como um trovão, impetuoso, poderoso és.
grandioso és. Nós proclamamos poderoso és. Aleluia. Amém? Fala assim para a pessoa que está do teu lado. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Fala aí. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jó 42. Agora eu sei que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Por isso, me abomino no pó e na cinza. Amém? Pois que Jó falou, agora eu sei. Agora eu bem sei que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Por isso, me abomino no pó e na cinza. Glória. Seremos ministrados nisso hoje, amém? Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O inimigo não pode frustrar o plano de Deus na tua vida. Amém? Sabe por que ele não pode frustrar? Você sabe por quê? Você sabe por que ele não pode, o inimigo não pode frustrar os planos de Deus na tua vida? Quem sabe por quê? Que ele é um derrotado, verdade. Talvez a coisa mais importante que nós, como servos de Deus, precisamos trazer à memória. Talvez a coisa mais importante que nós, como servos de Deus, precisamos trazer à memória. Porque Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Porque fomos chamados segundo o propósito. Não tem nada que o inimigo possa fazer contra a tua vida que te cause dano algum. Porque Deus faz cooperar para o teu bem. Amém? Satanás está planejando estar no inferno e paralelamente Deus está te dando o escape, fazendo cooperar para você. Quando já sai do inferno, já sai, você vai cooperar para o bem dele. Não é para a tua derrota. Como muitos pensam, como muitos encaram as lutas. Quando a luta chega diante de você, irmão, não é para te derrotar, é para cooperar para o teu bem, para que você seja aprovado. Amém? Todas essas coisas Ele já nos fez mais do que vencedores. Abra tua Bíblia em Números. No capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 1 diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera. Moabe teve grande? De quem? Que eu falei para vocês alguns dias atrás, os nossos inimigos estão apavorados. Rabi disse: o nosso coração já derreteu, não há ânimo em nenhum de nós, porque temos ouvido o que o Deus de vocês fizeram com os egípcios.
Fizeram com Og, fizeram com Moabe. Não existe mais nome em nós. Os 2 espias foram. O inimigo está apavorado. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O inferno está angustiado, irmãos. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou-lhe mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso o diabo reconhecendo que nós somos mais poderosos. Aleluia! Demora o que é mais, irmão? Eu falei para vocês o que os pais de santos, os macumbeiros, quando isso é pedido para fazer alguma macumba contra nós, serve e fala: não, aquilo aí é bom para mim. Eles creem mais do que nós. Tem gente da igreja dizendo que macumba pega. Jesus. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderá ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como quem? Como quem? Até os macumbeiros. Se Deus não disser, eles não podem fazer nada. Tem um monte de crente achando que macumbeiro tem poder para fazer alguma coisa contra nós. Por favor. Por favor. Jesus. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é povo abençoado. E na verdade, só quem pode dizer isso sou eu. Deus falando para Balaão. Porque Balaque disse: a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Deus respondeu para Balaão: só eu posso dizer isso. Se abençoarem a eles, serão benditos. Mas se amaldiçoarem, vão ter que se ver comigo. Serão amaldiçoados.
se tentarem amaldiçoar esse povo, vão se ver comigo. Não foi isso que ele disse para Abraão? Quem te abençoar, será abençoado. Mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. É uma herança que nós temos. Isaías diz isso. Nenhuma arma forjada contra nós prospera. Toda boca que se levantar contra nós, nós em juízo a condenaremos. Essa é a herança dos filhos de Deus e um direito que do seu Deus procede. Amém? Eu não vou ler toda a história, senão vai ser 3 horas só lendo a história. Vou parar por aqui. Amém? Nós conhecemos a história. Senhor, nós queremos te bendizer, exaltar o teu nome, glorificar a ti, tu és o nosso Deus. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito. Consoante a palavra, o texto que nós acabamos de ler. Precisamos da elucidação, precisamos da revelação, precisamos também, Senhor, da submissão para andarmos na direção que a tua palavra nos orienta. Faz isso, Senhor, e nós te honraremos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês perceberam que Faraó e os amalequitas vieram lutar contra o povo de Deus com armas carnais, com força humana. Não conseguiram vencer. Agora Balaque, ele se levanta com armas espirituais para tentar frustrar o plano de Deus. O texto que nós lemos lá em Efésios diz que nós precisamos ficar atentos às astutas ciladas do diabo. Em Apocalipse fala a respeito de Balaão, que ele ensinava a Balaque a armar ciladas contra o povo de Deus. O diabo não tem poder para me tocar, o diabo não tem poder para te tocar. A palavra do Senhor nos diz lá em João, em 1 João, no capítulo 5, aquele que é nascido de Deus não vive pecado, e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder de me tocar, não tem poder de te tocar se nós estivermos em santidade. A questão não é o poder do inimigo, o quanto ele pode, o quanto ele não pode. A questão é o quanto eu estou alinhado com o propósito de Deus, o quanto eu estou em santidade, quantas minhas brechas estão fechadas. O que esses pregadores, pseudos conhecedores do mundo espiritual não explicam para as pessoas é que a única coisa capaz de resolver a nossa vida numa guerra diante do diabo é a nossa vida em santidade. Se a nossa vida estiver em santidade, ele vai rodar, vai ficar tonto e depois vai fazer o quê? Fugir de nós. E fugir desorientado. Porque ele vem por um caminho e volta por 7. É isso que diz a palavra. Se ele vier por um caminho, ele vai voltar por 7. Vai perder até o caminho de casa. Pois é. Porque ele fica em derredor de nós buscando uma brecha. Então, Balaque, ele vai, contrata Balaão, e Balaão já diz: eu só vou fazer o que Deus mandar. E Deus falou: você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é povo abençoado. Você não vai. Nós sabemos a história, ele acabou indo. Mas quando chegou lá, o que acontecia? Quando ele abria a boca para amaldiçoar, quando ele abria a boca para amaldiçoar, o que acontecia? Abençoava. Por isso que eu falei: se fizer contra nós aqui, se fizer contra, individualmente ou contra a igreja, vai gastar dinheiro à toa, irmão. Vai gastar tempo à toa. Basta que estejamos em santidade. Basta que as nossas brechas estejam fechadas. Porque esse negócio de
pseudos homens espirituais, pseudos conhecedores do mundo espiritual, dizer, eu conheço o mundo espiritual, eu conheço isso, e irmão, o segredo é você fechar a tua brecha. Não tem negócio de eu ter poder para quebrar a maldição, e fazer isso, fazer aquilo. É chaveco, mentira, é enganação para prender você embaixo da tutela de um profeta, ou de um pseudo pastor. Já falei para vocês. Deus, quando chamou Abraão, o pai de Abraão era fabricante de ídolos, irmãos. Abraão veio do centro da idolatria. Abraão, ele veio da cidade ou do país, da nação, que é considerada a referência de malignidade. Abraão é chamado de caldeu. Você sabe o que é caldeu? Caldeu é Babilônia. Abraão é babilônico, irmãos. Ele saiu de Ur dos caldeus. O pai de Abraão era fabricante de ídolos na Babilônia. A grande prostituta, como diz em Apocalipse. Alguém viu Deus chamar Abraão para fazer quebra de maldição hereditária, irmão? Deus falou para Abraão uma coisa: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o segredo. Deus não ficou evocando o passado de Abraão. Ele rasga o escrito de dívidas. Ele nos dá uma nova vida. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Vou falar mais uma vez para vocês. Já falei inúmeras. Quem se alimenta do passado das pessoas é o diabo. Quem se alimenta do passado das pessoas é o diabo. O diabo é que quer ficar jogando na tua cara o teu passado. E esses pseudos conhecedores do mundo espiritual, eles se alimentam mais do passado, falam mais do teu passado do que o conserto que você precisa ter no teu presente. O nosso passado, irmão, é de pecado. O nosso acerto tem que ser de presente, ou melhor, o nosso presente tem que ser de acerto, para o nosso futuro ser de vitória. Vou falar de novo. O nosso passado foi de pecado. O nosso presente tem que ser de acerto. E o nosso futuro de vitória. O resto é blá 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 e conversinha para te prender, para dizer que eu tenho poder para quebrar a maldição na tua vida. Vamos fazer viagem ao teu interior. Teu pai foi isso, teu avô foi isso, tua mãe foi isso. Quando você aceitou a Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo te lavou. Te lavou. Ou não está escrito: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os transformarei e deixarei branco como? Ainda que seja encardido como um carmesim, eu deixarei como? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, morrereis à espada. Com um detalhezinho no final do versículo que muitos se esquecem. Porque a boca do Senhor o disse. Que negócio é esse de alguém ficar escarafunchando o teu passado, irmão? Que negócio é esse? Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Ah, mas tem pecado que eu não consigo vencer, pastor. Na tua luta contra o pecado você não resistiu até o sangue. Resista até o sangue. Mas em não resistindo,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não é isso que o apóstolo João também diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos livrar, nos purificar de toda e qualquer injustiça, irmãos. Que papo é esse? Quantas vezes esse povo pecou no meio do caminho? Errou, murmurou, reclamou, e Deus se irou contra eles. Mas quando Balaão, ou melhor, Balaque quis contratar Balaão, disse: opa, esse aí é povo abençoado, eu me acerto com eles. Justificados, pois, pelo sangue, pela fé, o que é que acontece? Estamos em paz com Deus. Justificados, pois, pelo sangue, pela fé, nós estamos em paz com Deus. Que conversa é essa, irmão? O povo pecou ou não pecou? Não murmurou contra Deus? Não reclamava sempre? Mas quando Balaque contratou Balaão, opa! Aí não, esse é povo de propriedade exclusiva minha. Os outros povos você pode tocar o quanto você quiser. Agora esse não, esse é de propriedade exclusiva minha. Sai para lá. Aí a menina dos meus olhos, eu sou o escudo deles. O diabo não pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Só existe um ser capaz de frustrar o plano de Deus na tua vida. Sabe quem é? Você sabe quem é? Você mesmo. Não existe ninguém mais, além de você e de mim mesmo, capaz de frustrar o plano de Deus para nós, senão nós mesmos. Ninguém mais. Ninguém. Pode se levantar o inferno todo, não é capaz de frustrar o plano de Deus contra a minha, ou melhor, a favor da minha vida, a favor da tua vida. Só você mesmo. O diabo não tem poder para desfazer o que Deus prometeu para você. Não tem poder para anular o que Deus te prometeu. A única coisa que o diabo pode fazer é armar cilada, te seduzir, para você ferir princípios espirituais, e aí você frustrar o plano de Deus. É a única coisa que Satanás tem. É por isso que nós precisamos vigiar e orar. Para quê? Para quê? Para não cair em... Precisamos vigiar e orar para não cairmos na tentação, porque se cair na tentação, nós abrimos uma brecha. E como eu falei para vocês, o que é que Satanás faz? Satanás ainda assim não tem poder para fazer nada na tua vida. Mesmo quando você cai no pecado, você peca, você abre a brecha, Satanás não tem poder algum para fazer nada contra a tua vida. Ele vai diante de Deus e reivindica o que Deus liberou como consequência. Deuteronômio capítulo 28, se você ouvir a minha voz e tiver cuidado de fazer conforme eu te ordeno, então essas bênçãos vêm sobre ti e te alcançam. Mas se você não der ouvidos, essas maldições também. Então quem determina a bênção e quem determina a maldição ou a consequência é Deus. Satanás só reivindica. Porque fazer nada ele pode fazer. Falei para você que vou falar de novo. Quem determinou que Eva sofreria dores de parto foi o diabo ou foi Deus? Quem determinou que Adão tinha que ralar agora para obter o sustento foi o diabo ou foi Deus? Mas quem seduziu os dois para aquele princípio espiritual?
Então Satanás só pode nos seduzir para que piramos princípios espirituais e ele reivindica de Deus. Em Apocalipse diz que ele vai ser expulso. O acusador dos irmãos vai ser expulso da presença do Senhor no fim dos tempos. Então ele nos acusa. Ele é um advogado de acusação que reivindica o que Deus determinou como consequência para o nosso pecado. Fazer coisa alguma, Satanás tem poder para fazer. Esse blá 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 aí de um monte de pastor aí, conversinha piada, para manter as pessoas cativas embaixo das torneiras, porque eu vou orar e a maldição vai ser quebrada. Eu vou fazer isso. Mentira! Mentira! Então, Balaão vai, conversa com Deus e Deus fala: não, você não pode amaldiçoar esse povo é abençoado, esse povo é separado, esse povo é meu, propriedade exclusiva minha, nação santa separada. Senaqueribe falou isso para Ezequias, mandou a carta dizendo: qual foi o outro Deus que livrou o seu povo das minhas mãos e das mãos do meu pai? Não vos engane, Ezequias, dizendo que o vosso Deus os livrará. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe, colocou diante de Deus e disse: ai Deus, que ele está dizendo que o Senhor não nos livrará, não. Deus falou: faz o seguinte, manda uma resposta para ele. Eu vou botar um freio na sua boca e um anzol no seu nariz. Pois no mesmo lugar que ele veio, ele voltará. Ele não vai lançar uma flecha sequer aqui dentro. Todas as vezes que o povo de Deus foi derrotado, não é porque o inimigo era poderoso. Todas as vezes que o povo de Deus foi derrotado é porque eles estavam em pecado. É porque eles abriram mão da aliança que eles tinham com Deus, irmãos. Nunca foi pelo poder do inimigo ou pelo poder dos deuses do inimigo. É porque eles estavam em pecado. Conserte a tua vida. Conserte a tua vida se você quer ser mais do que vencedor contra a perseguição, contra o perigo, contra a espada, contra a peste. Romanos capítulo 8. Todas essas coisas ele já nos fez mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Perigo, espada, fome, peste, perigo, nudez, todas essas coisas. Se nós queremos ser mais do que vencedores, precisamos estar em santidade, irmãos. Por quê? Olha só. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7 do capítulo 23 diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois no cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será o quê? Entre as nações. Nós somos um povo separado, irmão. Santo quer dizer isso, santo quer separado. Aleluia. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou uma quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos,
e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Quantos testemunhos você já viu, irmão? De um macumbeiro diz assim: rapaz, eu fui fazer uma macumba para ter, mas quando eu comecei a fazer, nem faz, que ali pertence ao homem de branco. Satanás sabe que não pode nos tocar. Satanás sabe que não pode nos tocar. Ou você entende isso na tua guerra, nas tuas guerras, ou então o diabo vai fazer de você gato e sapato. Por quê, irmão? Porque a maior estratégia do diabo é incidir medo dentro de nós. Quando ele consegue colocar medo dentro de nós, o medo ele paralisa. O medo nos apavora. Eu sempre uso a situação da barata, irmão. Tem gente que tem medo de barata. Mas o que uma barata pode fazer contra mim e contra você? Mas o medo paralisa e deixa a pessoa perplexa. O que uma barata pode fazer contra você? Se você pegar o chinelo mais leve que tem, não precisa nem fazer força, irmão. Mas não é medo não, é nojo. Nojo é nojo. Nojo é... que porqueira! A gente não sai gritando. Não, medo é medo, nojo é nojo. Vou te dizer uma coisa: o diabo é uma baratinha que você tem medo, mas que você tem total autoridade contra ela. Porque em breve Deus o Pai esmagará Satanás embaixo dos teus pés. Satanás é uma baratinha que você se enche de medo dele, e que tem um monte de crente aí se enchendo de medo de Satanás, porque Satanás não é fácil, Satanás é brincadeira. Quando Satanás vem mesmo. Não, quando o meu Deus vem, acabou a palhaçada. Quando o meu Deus entra na guerra, irmãos, não precisa muita coisa não, basta uma palavra dele e a guerra acaba. Quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que acalma as algas revoltas do mar? Quem é esse que faz do mar parede para o seu povo pastar a peixe? Quem é esse? Quem é ele? Quando o meu Deus vem, sai de baixo, irmãos. Quando o meu Deus entra na guerra, não tem para ninguém. Que negócio é esse de estar valorizando trabalho de Satanás, poder de Satanás? Eu valorizo o poder do meu Deus. Porque esse quando levanta a mão, irmãos. Não vem não, viu? Não vem não, porque o negócio não fica bom não, tá? Aleluia! Glória! Aleluia! Bendito seja o Senhor nosso Deus. Amém? Glória! Versículo 18 agora. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve. Escuta-me, filho discípulo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Porventura tendo ele prometido, tendo ele prometido não o fará? E o que mais? Ou tendo falado não cumprirá? Em outras traduções diz diferente. Qual é a outra tradução que você tem aí? Não confirmaria? Tem outra tradução ainda, procure aí lá. Ou não confirmaria, não. Tendo ele falado
não faria, tendo ele prometido. Quem pode revogar? Quem pode revogar o que Deus promete? Ninguém. Ninguém. Tendo ele prometido, não faria. Tendo ele falado, quem pode revogar? Ninguém pode revogar. Ninguém pode passar uma borracha e dizer está revogado o que Deus te prometeu. Ninguém. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele cumpre. Tendo ele falado, ninguém, absolutamente ninguém revoga. Ninguém pode revogar. Pode vir o inferno todo tentar revogar o que Deus te prometeu. Os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados, irmãos. Aleluia. Agora tem um detalhe na sequência do texto, tá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações a um rei. Amém? Amém, irmãos? Oh, glória. O diabo não pode revogar, o diabo não pode anular, o diabo não pode impedir os planos de Deus. Já falei para vocês, a porta que Deus abre. Fala para a pessoa que está atrás da porta que Deus abre. Ninguém. O diabo não pode fechar a porta. Mas ele pode fazer algo. O que é que ele vai fazer? O diabo, ele coloca obstáculos. Obstáculos ele pode colocar. Ele não colocou Amaleque, não colocou Balaão, não colocou Og, obstáculos. A porta aberta era a terra da promessa. E eles estavam andando no deserto. Então primeiro veio os amalequitas. Depois veio Balaque. Depois veio Og. Obstáculos que são colocados entre nós e a porta. Porque fechar ele não pode. Ele pode botar obstáculos. Mas Davi disse, com meu Deus eu salvo. O que tem nessa porta, irmão? Tem todas as sortes de bênçãos, tudo que Deus te prometeu. Tudo que Deus te prometeu está na porta que Deus abriu. Mas enquanto você não consegue superar os obstáculos que o diabo coloca, os embaraços, Deus é poderoso para guardar o teu depósito até aquele dia. Ele não anula o que ele te prometeu. Basta você superar o embaraço, superar o obstáculo. Hebreus diz, tendo em vista uma nuvem de testemunha nos rodear, nós precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Então o diabo vai colocar obstáculo. Você tem que buscar a estratégia de Deus para superar os obstáculos. Enquanto você não supera, Deus é poderoso para guardar o teu depósito até aquele dia. Não foi isso que Deus fez? Quantos dias era para o povo de Deus passar no deserto? 40 dias. Quantos anos passaram? Por quê? Porque pegaram. E Deus foi poderoso para guardar o depósito deles até o dia que eles entraram? Deus revogou a promessa? Não. Até o dia que eles superaram, que toda a geração pecaminosa que saiu do Egito morreu, e o último, diga-se de passagem, foi Moisés. Porque quando Moisés morreu, foi o último daquela geração, salvo Josué e Caleb. Deus falou para Josué, Josué disse, meu servo Moisés é morto, agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e herdar a terra. Então o último a morrer daquela geração foi Moisés. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e disse, acabou, agora vocês estão livres. O depósito está lá com todas as sortes de bênçãos. A porta que eu abri, que é a terra da promessa, continua aberta, e tudo que vocês têm de direito, que eu prometi, está lá esperando vocês. Faz esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos meus pais. Deus é poderoso para guardar, irmão.
o teu depósito, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Oh, glória. Se fosse você, eu dava uma salva de palmas a você que está muito leve. Misericórdia. Amém? Terceiro lugar, versículo 22. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como as do boi. São como as do boi? Unicórnio. Me foi feita essa pergunta normal, irmãos. Me foi feita essa pergunta normal. Unicórnio, gente, não leve para lenda, não. Unicórnio é todo animal que tem um corno só, um chifre só. O rinoceronte é unicórnio. Oh, meu Deus! Unicórnio é um corno só, ou seja, uma gaia só. Está resolvido agora? Não é unicórnio da lenda, não, irmão. Todo animal que só tem um chifre é unicórnio. Unicórnio. Você tem que fazer o obap. Mas vamos lá, que é o outro versículo, tá? Pois contra Jacó não vale nem adivinhação contra. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Amém? Essa aqui é uma oposição espiritual para tentar impedir, frustrar o plano de Deus. Balaque, o melhor, Balaão falou para Balaque, falou para ele ouvir: contra esse povo não vale adivinhação e não vale encantamento. Contra esse povo não vale obra de macumbaria. Contra esse povo não vale obra de feitiçaria. Traduzindo para os nossos dias. Que conversa é essa de que macumba pega em crente, irmão? E que crente tem medo de macumbeiro? Irmão, quando eu passo na rua, eu passo no macumbeiro, eu faço questão de levantar a minha cabeça e olhar no olho, porque ele tem que baixar dele. Ou ele baixa ou o bicho pega. Ontem mesmo eu passei por um grandão, media de cima a baixo, eu olhei nos olhos. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou eles entendem isso, e eles entendem isso muito mais do que nós, ou então o negócio não vai ser bom para eles. Contra nós, contra Israel, contra Jacó, não vale adivinhação e não vale encantamento. Não vale. Não vale. Não vale. Pode fazer o quanto quiser. Se você tiver em brecha, pega. O negócio não é o poder do inimigo, é a brecha que você dá. Isso não é o quanto o inimigo pode, é o quanto Deus deixa de agir em você, na tua vida. Porque Deus, ó, dá um passo atrás, vou para você estar em brecha. Aí o diabo tem poder. Ele vai trazer a situação e ele vai reivindicar diante de mim. Porque o diabo não pode fazer nada, porque tudo que acontece conosco é dentro daquilo que Deus determinou como consequência do nosso pecado. Então o diabo não tem poder de aumentar um L sequer. Por isso que a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa o pecado e nos livra da injustiça. Porque o diabo quer trazer o que é injusto. Deus traz justamente o que é justo. Na medida do nosso pecado é a consequência que nós vamos viver. Contra você não vale a adivinhação, não vale cantar. Se vier na força, vai perder. Se vier com armas, situações espirituais, não vai vencer. Por quê?
Porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. Cingido com a verdade, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, sandália na preparação do Evangelho da paz. Se você tiver com essa armadura aí, acabou, o diabo pode vir o quanto quiser, você vai poder resistir no dia mal. Você vai poder vencer nas regiões celestiais, como eu ensinei para vocês alguns dias atrás. Aqui na terra a gente resiste, o diabo levanta os pecados, ou a possibilidade de pecado, e nós resistimos aqui na terra. Resistir ao diabo e ele fugirá. Na terra a gente resiste, nas regiões celestiais a gente guerreia. É isso que diz lá em Efésios. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. É contra principado, potestade e dominador. Aonde? Nas regiões. Então aqui a gente resiste ao pecado. Resiste ao que o diabo levanta como prato. E aí nós temos força para ir na região celestial e lutar contra ele. E vencer ele na região celestial. Aonde tudo é determinado. Então contra você não vale adivinhação e não vale encantamento, a não ser que você esteja em brecha. Nós conhecemos a história. O que Balaão fez? Balaão ensinou a Balaque a armar cilada. Qual foi a cilada? Botou as prostitutas cultuais. Os filhos de Israel foram e se deitaram com as prostitutas cultuais e foram sacrificar os seus ídolos. Aí o próprio Deus, não foi o diabo, o próprio Deus mandou a praga, que começou a dizimar os filhos de Israel. Foi quando Eliezer pegou a lança, que estava lá, os dois deitados, um filho de Israel com uma prostituta cultuada, ele varou os dois de uma vez só. E diz a palavra que a praga cessou, porque Deus viu o zelo de Eliezer. Então quem trouxe a consequência do pecado não foi o diabo, foi o próprio Deus. Ele armou a cilada. Contra nós não vale adivinhação e não vale encantamento. Que papo é esse? Que conversa é essa? Fizeram uma obra de macumbaria contra a tua vida. Faça-me um favor, vai morrer doido. Eu vou orar e vai se quebrar a obra. Mentira, se você orar não quebra a obra de macumbaria coisa nenhuma. Não quebra. O que quebra a obra de macumbaria é santidade. O que quebra a obra de macumbaria é santidade. Não é oração de pastor, não. Eu vou orar e a maldição vai ser quebrada. A obra de macumbaria vai ser desfeita. Mentira! Porque o que quebra poder de obra de macumbaria, o poder do inimigo, é santificação. Santificação. Mas vomitou isso, vomitou aquilo, oração, pai, e foi feita a quebra de maldição. Mentira! O que impede a ação do inimigo na minha vida, sabe o que é? Sabe o que é que impede a ação do inimigo na minha vida? É ele sair, deixar a casa vazia, e quando ele voltar, está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é oração de pastor, não, irmão. Não é isso que Jesus Cristo falou? O estratagema de Satanás, é esse o subtítulo? Estratagema de Satanás. Ele é expulso, ele sai, passeia por lugares áridos e volta. Se ele encontrar a casa cheia do Espírito Santo, ele vai de novo para o deserto, para os lugares áridos. No dia que ele voltar e encontrar vazio do Espírito Santo, ele chama sete, pior do que ele, e entra, e aí o estágio é pior. O que quebra poder do inimigo não é a oração de pastor, é santificação.
Moisés poderia morrer de orar aqui. Moisés poderia morrer de orar depois que ele se deitar com as prostitutas do pai. Moisés poderia morrer de orar. Quem é maior do que Moisés? Moisés poderia definir. Se eles não se santificassem, a brecha estaria aberta. Quando Josué entrou na terra e venceu Jericó, abriu-se uma brecha. E eles foram derrotados, um povo insignificante em Ai. O que fechou a brecha não foi a oração de Josué, irmão. Porque Josué estava prostrado no chão chorando. Deus falou: por que você está chorando? É porque Israel virou a cidade de você, inimigo. Deus falou: é porque tem anátema no meio do meu povo, tem maldição no meio do meu povo, tem pecado no meio do meu povo, de sorte que eles não poderão resistir nenhum dos seus inimigos. Nenhum dos seus inimigos eles podem resistir enquanto a maldição, enquanto o pecado estiver no meio deles. Tira o anátema, tira a maldição, tira o pecado. Quando Acã foi morto e toda a sua família, o povo saiu e começou a ter vitória. O que impede a ação do inimigo sobre a tua vida, irmão, não é a minha oração, eu quebrar a maldição hereditária, e fazer isso, e fazer aquilo. Não é isso, é mentira. O que quebra é a tua santificação. É você se santificar. Porque aquele que é nascido de Deus não vive em... Olha a prerrogativa: não vive em pecado, e o maligno não lhe... Está bem claro na Bíblia: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E, solução de continuidade, e o maligno não lhe toca. O que é que esses pastores fazem? Querem demonstrar uma pseudo-autoridade, prender você embaixo da autoridade dele, quando na verdade o único que tem autoridade contra a investida do diabo contra a tua vida é você mesmo. Só você tem essa autoridade. Só você tem poder para paralisar a investida do inimigo ou abrir a porta para ele entrar e trazer a destruição. O diabo veio somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim e entrei na tua vida para que você tenha vida em abundância. Que papo é esse? Então o diabo não pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Eles se levantaram para tentar impedir. Pecaram, sim. Deus mandou a praga, matou inúmeros, mas não impediu de entrar na terra. Porque Deus falou, Ele não pode revogar. Deus prometeu, Ele cumpre. Amém? Então saia daqui nessa tarde, você que vai para casa, que não vai ficar para o culto da tarde, saia daqui entendendo essas três coisas que nós acabamos de ver. É suficiente para você entender a ação de Deus, que é ilimitada na tua vida, e a ação do diabo, que tem limites só até aqui. Em Jó 38, 15, Deus diz assim: até aqui veio o orgulho das tuas ondas e não mais passará. Só até aqui. Deus é que põe limites, determina limites, e nós não temos limites em Deus. O apóstolo Paulo diz isso: nós estamos limitados pelos nossos próprios afetos. Como a filhos, falo-vos com justa retribuição, dilatai-vos. Vou falar de novo aquilo. Eu estava assistindo um vídeo e o rapaz falou, e marcou a minha vida, nunca mais eu vou esquecer disso. A mulher samaritana, quando chegou diante de Jesus Cristo, falou: mas você não tem como beber água. Jesus Cristo falou: se você soubesse, conhecesse o nome de Deus que fala contigo, você perderia a água e eu te daria a água da vida.
O problema é que a gente não conhece o dom de Deus que fala conosco. O dom de Deus, nós perecemos não é porque o inimigo tem poder, nós perecemos porque nos falta conhecimento de quem nós servimos. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus mostrou a esse povo quem era. 10 pragas que destruíram o Egito. Submergiu nas águas do Mar Vermelho o exército de Faraó com 600 cavalos. Mas era um probleminha acontecer, eles se esqueciam de quem Deus era, do que Deus é capaz de fazer, e começavam a reclamar. Você precisa conhecer o Deus que você serve, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Quem ele pensa que é? Josué e Caleb conheciam. Enquanto os 10 espias diziam: a terra devora os seus moradores, lá tem homens de grandes estaturas, nós nos íamos como gafanhotos e nos enxergaram. Caleb dizia: eles são o nosso pão e nós vamos devorar, porque Deus, se Deus se agradar de nós, acabou para eles. O amparo deles foi retirado. Amém, irmão? Amém. O inimigo não tem amparo. O amparo que tem somos nós. Ele é o meu amparo, ele é o meu socorro, ele é o meu escudo, ele é o meu esconderijo, ele é a minha cidadela, ele é o meu lugar forte. Amém? Amém? Como eu falei para finalizar, como eu falei alguns dias atrás, é a mesma coisa que uma pessoa, eu dizer assim, então eu teria que chegar aqui e dizer assim: irmão, é o seguinte, eu sei que você serve a Deus, mas se o inimigo vier, eu não sei se Deus pode te proteger, o inimigo pode tocar em você, pode acabar com a tua vida. Ô irmão, tudo bem que nós conhecemos Deus, tá? Nós conhecemos. Mas o inimigo quando vem, ele vem com força. Então, é melhor nem brincar, viu? Não, irmão. Eu sei quem meu Deus é. Embaixo das suas asas eu estou. Praga alguma chega a minha. 1000 cai ao meu lado. 10.000 à minha direita. E eu não sou. Eu não leio a Bíblia, irmão, para chegar e ficar dando poder para o inimigo, não. Eu leio a Bíblia porque eu conheço o poder de Deus e para divulgar o poder de Deus. Amém? Entendeu a palavra? Amém. E não pode frustrar o plano de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem força de boi selvagem aqui é você. Quem tem força de boi selvagem aqui é você. Glória a Deus. Não é o inimigo, não. Você sabe o que é um boi selvagem? Você sabe o que é um boi selvagem? Um boi não domado. Indomável. Essa é a força de um boi selvagem. Começa a orar debaixo dessa palavra, mentalizando que o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que arma nenhuma forjada contra você prosperará. Nenhuma. Se o inimigo vier contra você por um caminho, voltará envergonhado, humilhado, derrotado por 7. Aleluia. Começa a orar e dizer: contra mim não vale adivinhação, contra mim não vale encantamento. Aleluia, 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 aleluia. Porque Deus não é um para que limpa, nem filho bom para
que se arrependam. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, ninguém pode revogar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida, meu irmão. O inimigo não pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para o teu bem. Aleluia. Se você for para o fundo do poço como José, está cooperando para o teu bem. Se você for vendido como escravo como José, vai cooperar para o teu bem. Se você for parar na prisão, vai cooperar para o teu bem, em nome de Jesus. Se você for parar na caverna de Adulão, vai cooperar para o teu bem. Se você tiver que fugir de Saul de cantos e cantos, vai cooperar para o teu bem. Tudo vai cooperar para o teu bem, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. E eu quero ministrar o poder dessa palavra, a verdade dessa palavra sobre ti, te habilitar embaixo dessa verdade espiritual. Receba a unção do Senhor que te faz sair daqui para enfrentar as tuas guerras, ou altaneiramente, numa condição espiritual daquele que é revestido pelo poder de Deus, que é revestido na força do seu poder, como diz em Efésios no capítulo 6, para que você traga à memória qual é a esperança do teu chamamento e qual a suprema força que opera em você, a eficácia da força do poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Eu ministro o poder dessa palavra sobre ti, eu te habilito embaixo dessa palavra e eu declaro em nome de Jesus que a mente de Cristo vai começar a operar na tua vida, e você vai pensar como Cristo pensou, como Cristo se posicionou, em nome de Jesus. Vai resistir à tentação, como Cristo resistiu no deserto, e vai vencer todas as investidas do inimigo, porque não tem poder para impedir, para anular, para desfazer o projeto e o plano de Deus na tua vida. Eu ministro o poder de Deus, eu te habilito embaixo dessa unção, eu te habilito embaixo dessa palavra. Receba, receba, receba no teu espírito, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos consagrar nessa manhã os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, que trouxe os teus votos, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém. Nós fizemos um projeto aqui do almoço. O almoço vai atrasar um pouquinho só, tá? Um pouquinho só, amém? Mas eu creio que ninguém esteja com fome, né? E aí daqui a uns 30 minutos a gente começa o almoço. Amém? Lá para 1h05 a gente começa o almoço. Mas, inclusive, esse atraso todo, eu já tinha colocado dentro da programação uma perspectiva de atraso. Amém? Mas vocês fiquem aí, conversando, batendo papo, amém? Orando em espírito, em nome de Jesus. Nós vamos lá para a cozinha cuidar das coisas do almoço. Amém? Eu vou te despedir agora, só quem vai mesmo, não vai poder ficar agora. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele levante sobre ti, faça por Ele, que é misericórdia, que Ele levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Vai em paz, amém? Só para você que vai, tá? Você que fica, a gente vai almoçar e no outro culto eu te despeço. Em nome de Jesus.